faltando 10 segundos para terminar a fala, eu vou falar ok. Aí você já sabe Ok. que quando você ouvir ok, é para finalizar a frase. Tá bom. Deixa eu ver. Já está conectando. Só aguardando entrar aqui. Ó, nós já estamos online, mas eu vou só esperar entrar um pouco de seguidores, porque eles ainda recebem a notificação. Só uns segundinhos. Os seguidores estão começando a entrar. Eu acho que deu algum errinho aqui, porque ficou online no Instagram e sumiu. Deixa eu olhar aqui. Não tá online, não. Já tá só no... Por enquanto, não tá online, por enquanto não. tá só no Facebook aqui. Peraí. Inclusive já tá saindo o que a gente tá conversando aqui. Mas o pessoal entende aí. Quem for acompanhando, a gente tá aguardando, pessoal. Tranquilo. Entrar no Instagram, no Facebook e entrar mais pessoas. Tá demorando muito. Mas o Instagram entrou aí? Ele entrou e saiu. Tá ao vivo aqui no Instagram. Opa. Deixa eu só ver se alguém vai entrar aqui. Porque pronto, já estamos espectadores. Boa noite, pessoal. A gente está só esperando. Quem está entrando aí na nossa live, a gente está só esperando entrar mais alguns seguidores, mas já vamos começar. E peço desculpas pelo atraso. Vamos iniciar agora, pré-candidatos. Boa noite a todos. Meu nome é Petros Evelyn e este é o Piauiense. Hoje nós fazemos mais uma da nossa série de vídeos de debate com os pré-candidatos à Câmara de Vereadores de Teresina. E hoje nós vamos discutir o tema Chegou a hora de renovar a Câmara de Vereadores? Os nossos convidados de hoje são os pré-candidatos Ismael Silva, do PSD, e Dionísio Carvalho, do DEM. Boa noite e muito obrigado aos dois pela participação. Serão dados 2 minutos para as considerações iniciais sobre o tema. E depois eu vou dar alguns subtemas e cada um de vocês terá 1 minuto para uma fala inicial sobre esse subtema. É um subtema que eu já passei para os senhores. E depois 1 minuto de réplica para a fala do outro. E começamos agora com o pré-candidato Ismael Silva para as considerações iniciais sobre o tema. Chegou a hora de renovar a Câmara de Vereadores de Teresina? Por favor,
2 minutos para candidato. Boa noite, Petros. Boa noite, meu amigo Dionísio. Boa noite a todos os seguidores das redes sociais aí que estão acompanhando tanto pelo Facebook, quanto Instagram, quanto aí pelo YouTube. Primeiro, parabenizá-lo pela iniciativa, tá, Petros, de fazer esse debate, de trazer as pessoas, né, os pré-candidatos a apresentarem as suas ideias para Teresina. Então, vamos lá, aproveitando esse tempo para responder a sua pergunta, que é o principal questionamento dessa nossa live, desse nosso debate. Se nós fizermos um recorte histórico das últimas eleições da Câmara Municipal de Teresina, Petros e Dionísio, nós vamos verificar que houve aí uma renovação de nome na Câmara Municipal. Nas eleições de 2012, nós tivemos, dos 29 vereadores, 14 dos que foram eleitos eram novos nomes. Em 2016, esse percentual se repetiu, então nós tivemos em média aí 50%, 48%, 50% de renovação na nossa Câmara Municipal. Mas, para falar de renovação, e a gente sabe que quando chega nesse período de campanha eleitoral, há um discurso muito grande em torno dessa renovação, muitos pré-candidatos utilizam esse termo, a gente precisa ressignificar o termo renovação. Por quê? Porque não adianta eu ter, por exemplo, 2012 ter tido quase 50% de renovação, 2016, mais uma vez, ter tido quase 50% da renovação, se as práticas dos novos eleitos, dos, digamos, novatos, das novidades que estão na Câmara Municipal, foram as mesmas práticas dos que já estavam por lá, se eles são mais do mesmo. Então, o que acontece? Eu acredito que é preciso ressignificar essa renovação, esse termo renovação, tendo em vista que a nossa dificuldade não é de renovar nomes, a nossa dificuldade tem sido de renovar condutas, de renovar atitude. A renovação não é só de pessoas, é uma renovação moral, haja vista a crise de representatividade que nós temos dentro da Câmara Municipal. E basta aí pegar as pesquisas dos principais institutos que trazem realmente um percentual muito alto de insatisfação do eleitor com seus representantes. Tempo encerrado, obrigado. Dionísio, 2 minutos. Boa noite a todos, boa noite, Petros, boa noite, Ismael. Essa renovação, todo mundo fala, a gente vem de décadas, fala, vamos renovar a Câmara, vamos renovar. Como o Ismael diz, gostei muito da fala dele, me senti até contemplado na fala dele, que a renovação é de atitudes, entendeu? A gente vê candidatos novos com velhas práticas, com velha política dentro da Câmara dos Vereadores. E o que a gente quer enquanto novidade, eu, Ismael e outros que estão por aí, é quebrar esse ciclo de as mesmas práticas, a mesma forma de fazer política, de só aparecer na época de eleição, de vereador só de gabinete, vereador tem que estar na rua mesmo, entendeu? A gente tem que fazer, ficar inventando lei nova que não vai ser utilizada, são pelo menos, fazer lei sim, mas pelo menos fazer com que as pessoas, que todos façam cumprir com as leis existentes, que os benefícios cheguem para a população, que a gente não vê todos os benefícios chegarem. A gente sabe das dificuldades, das limitações do poder público, já fui secretário, já sei da dificuldade que passa o poder público, mas acredito que a política ela tem que acontecer juntamente com as pessoas. Eu acho que as pessoas têm que se fazer parte. Eu tenho que ser vereador, não só eu, mas a pessoa vai ter que ser vereador junto comigo na cidade. Até surgiu uma discussão, há muitos anos eu participei da discussão em Brasília, que o papel dos vereadores no futuro pode acabar, porque hoje temos os celulares, as redes sociais, para reclamar, para atender, entendeu? Então está tudo se informatizando. Um dos temas que a gente vai entrar é a questão dos gastos dos vereadores também, que isso a gente está vendo que com a informatização, com isso tudo, a gente consegue chegar muito mais rápido até as pessoas. Essa eleição vai provar isso, que vai ser bem mais fácil. Obrigado. Vamos iniciar agora o primeiro subtema, e o primeiro a falar vai ser o pré-candidato Dionísio, e o primeiro subtema é: os vereadores de Teresina fizeram seus papéis durante a pandemia? Dionísio, 1 minuto. Bom, durante a pandemia é algo até complicado, entendeu? Porque como é que podia sair, ter o contato, brecou um pouco, todo mundo ficou em casa assustado, sem saber o que estava acontecendo, né? Eu vi alguns vereadores procurando saber onde é que estava sendo investido o dinheiro da saúde do município, pedindo urgência, pedindo celeridade, mas durante a pandemia eu acho que ficou meio que brecado, entendeu? A Câmara deu uma parada. Aí você fala, acredito que eles trabalharam. Eu acredito que muito pouco, e
tinha-se muito o que fazer. Acho que o papel principal era do prefeito, que tinha que cuidar da saúde das pessoas. E cabe, consequentemente, aos vereadores fiscalizar e ajudar o prefeito a fazer uma administração saudável para a cidade. Certo. Ismael, 1 minuto. Concordo com o Dionísio e arrisco-me a dizer aqui que, na verdade, durante a pandemia, se o trabalho já não era eficiente, durante o período de pandemia ele se tornou ainda mais ineficiente. Quer um exemplo, Petros? Basta você buscar aí no acervo da Câmara Municipal de Teresina os projetos de leis que foram aprovados durante o período de pandemia. Somente títulos de cidadania, os famosos títulos honoríficos, foram 20 projetos aprovados. Até parece que a cidade não estava passando, o país e o mundo enfrentando um grande problema que era a pandemia. Projetos de datas comemorativas. Os projetos mais relevantes que foram aprovados na Câmara não foram de autoria dos vereadores, não foram de autoria da mesa diretora, foram projetos que vieram do Poder Executivo e que precisavam, constitucionalmente e pela lei orgânica do município, passar pelo crivo do Legislativo. Então, os vereadores votaram o quê? Votaram antecipação de feriados, visando esse combate à questão das aglomerações, mas, no geral, nós sabemos que o trabalho acabou sendo bem deficitário. Tempo encerrado. Obrigado. Dionísio, mais 1 minuto. Bom, falar de pandemia não é fácil. Eu acho que a pandemia vai ensinar esses vereadores que estão lá a se reinventarem, a fazer a cuidar da cidade de uma forma melhor e mais presente no sentido de estar acompanhando o que está acontecendo na cidade, pelas redes, ver aqueles ativistas autorais que estão nos bairros, que qualquer pessoa que tem um celular, que pode entrar em contato com o vereador, vai ter que se utilizar a internet e as redes sociais. Eu acho que a gente tem que acabar com aquele político de gabinete, como eu falei. Se ele era de gabinete, ele vai ter que ser muito... Eu tenho um irmão que é professor, que ele diz o seguinte: estou trabalhando muito mais agora na época da pandemia. Então, porque hoje o celular nos estimula, a rede social nos estimula a trabalhar mais. Certo, obrigado. Ismael, 1 minuto. Como eu havia dito na primeira parte da fala, os nossos vereadores praticamente foram inoperantes no que diz respeito a esse papel de fiscalizador, digamos assim, porque, na verdade, a gente sabe que o Poder Legislativo tem um papel, regra geral, de função típica, o que? Legislar e fiscalizar. Só que aqui os vereadores só lembram que podem legislar, esquecem do papel fiscalizador. Então, o que acontece? Como o próprio Dionísio falou, o papel principal, o protagonismo seria do Poder Executivo, né? A questão da saúde, e aí nós teríamos os órgãos responsáveis. Mas acredito que os vereadores poderiam participar diretamente disso também, exercendo a fiscalização quanto aos funcionamentos dos hospitais de campanha, quanto às unidades básicas de saúde, o que realmente, de fato, estava precisando, para que realmente pudesse aí ter um combate maior a esse mal que nós enfrentamos durante esse período de 4 meses aí, durante esses 5 meses que nós estamos de pandemia. Certo, obrigado. Vamos para o próximo tema, iniciando com o pré-candidato Ismael. Se vocês fossem vereadores durante esse período, durante esse ano agora de 2020, se vocês estivessem já como vereadores, o que teriam feito diferente nessa pandemia? Ismael, a primeira coisa, Petros, que eu sempre defendo, a questão da transparência e também da eficiência e a economicidade dos recursos públicos. A primeira coisa que a gente faria, na verdade, seria levar em consideração essa questão, por exemplo, das verbas indenizatórias. Durante esse período de pandemia, teve vereador aí utilizando verbas indenizatórias para aluguel de vans aos finais de semana. Para quê? Se esses aluguéis de carro, regra geral, é para atividade parlamentar, e eles estavam trabalhando de casa, diretamente home office, tendo em vista que as sessões eram virtuais, tá bom? Primeiro ponto que eu quero discutir é esse. Segundo ponto, faltou o papel fiscalizador de verificar se os hospitais de campanha estavam funcionando de fato, se as unidades básicas de saúde estavam funcionando de fato, se a população estava sendo atendida dentro dos conformes e, claro, conversar, realizar, propor audiências públicas para conversar, né, com os segmentos que tanto foram prejudicados e que eu falo durante a réplica. Certo, Dionísio, 1 minuto. Assim como um médico passou num concurso, venceu para estar na linha de frente do coronavírus e ajudar as pessoas, foi eleito também o vereador, o prefeito, para estar na linha de frente, para meter a cara e ajudar as pessoas, entendeu? Eu penso dessa forma.
o que nós passamos, assim como médico, enfermeiro, o técnico em enfermagem, todos foram eleitos para ser guerreiros e estar lutando à frente da população, entendeu? É isso que o Ismael falou, concordo com ele também. Eles foram eleitos com esse intuito, para ficar na rua, independente de doença ou não, mas com os critérios de segurança e tudo. É isso. Certo, obrigado. Ismael, minuto. Só para finalizar o raciocínio do meu início de fala, o que faltou, na verdade, um dos pontos mais importantes da democracia é o diálogo, é saber ouvir. Se o poder emana do povo, eu preciso ouvir o povo. Se eu sou representante do povo, eu preciso ouvir o povo. O que faltou nesse período de pandemia? Os nossos vereadores, mesmo que virtualmente, organizassem, propusessem aí audiências públicas com os segmentos que nós temos na sociedade, que tanto foram prejudicados aqui durante esse período de pandemia. Obviamente que ninguém queria que tudo funcionasse sem regra alguma, sem norma alguma, mas as normas foram impostas de cima para baixo, e o que a gente dessa pandemia é de que essas condutas ditatoriais, elas não funcionam na democracia, porque no final das contas o prejudicado é o povo. E foi isso que aconteceu. Nós temos aí uma população muito grande que está desempregada, nós temos empresários que fecharam as portas e, consequentemente, diminuíram a questão dos empregos, porque não houve diálogo. Obrigado, Dionísio. Mais um minuto. Realmente, eu acho que, é como eu disse, a nossa ferramenta está aqui. A nossa ferramenta de acesso ao cidadão está aqui na nossa mão, que é o celular, que é a internet, viu? Eu vejo dessa forma. Eu acho que os vereadores, não todos, tem vereadores que eu acho que trabalharam, foram atuantes da sua forma, mas a maioria ficou a desejar, entendeu? Eu gostei muito da Graça Murim, por exemplo. Ela foi bem, eu gostei dela, entendeu? Tem alguns vereadores, sim, que eu acho que são bons, entendeu? Mas a gente não pode desmerecer ou desclassificar a Câmara toda, mas tem gente ali que não é para estar mais ali, que já é velharia, que não acompanha, que não acompanha, não é desmerecendo porque é mais velho, eu falo velho na política, entendeu? Então isso tem que ser mudado lá dentro. Ok. Vamos para o próximo subtema, iniciando com o pré-candidato Dionísio. Por que os teresinenses continuam reelegendo os mesmos vereadores há décadas? Dionísio, um minuto. Eu acho que tudo se começa com uma educação, né? E a gente tem uma educação que faz parte da nossa cultura, que tem que voltar naquele político tradicional, aquela coisa do interior ainda. Mas eu acredito que a renovação na Câmara vai acontecendo e vem acontecendo na política brasileira, entendeu? Eu vejo que muita gente na última eleição, para presidente, foi eleita. O próprio presidente Jair Bolsonaro, entendeu? Tem gente que fala, você é Bolsonaro, essa é esquerda, a direita. Eu não sou nem esquerda nem direita. Eu apoio quem estiver fazendo as coisas certas. Se estiver fazendo a coisa certa, vai. E assim, a renovação, ela vai acontecer de forma autoral, espontânea. Assim como o Ismael faz um trabalho que é muito bonito dele. Pode falar. Pode terminar, ainda tenho... Assim como o trabalho do Ismael é bonito, tem o meu trabalho, que é com a questão ambiental também. Então, temos que identificar aquelas pessoas... O tempo encerrado. Obrigado. Quando eu digo ok, vocês ainda têm 10 segundos para finalizar a frase. Eu vou só pedir que você repita a pergunta, por favor. Por que os teresinenses continuam reelegendo os mesmos vereadores há décadas? Um minuto, Ismael. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa bater na tecla da desigualdade. Nós vivemos num país desigual e Teresina não está diferente dessa realidade. Pelo contrário, está realmente inserida diretamente nessa realidade de desigualdade. Segundo ponto que é preciso a gente observar é que todos nós, candidatos, temos direitos iguais, direitos políticos iguais, mas nós temos oportunidades distintas, oportunidades diferentes. Fico muito feliz, por quê? Porque o piauiense está dando, por exemplo, essa visibilidade a esses novos nomes, a essas pré-candidaturas, porque assim a população acaba tendo acesso a esses novos nomes, a essas novas ideias, a essas novas condutas e, quem sabe, dar uma oportunidade e chance a esses novos nomes para compor a Câmara Municipal. Mas a grande diferença a gente tem é quando a gente coloca realmente que vai para a rua, que sente, às vezes, a necessidade da população
e que nós temos candidatos com grandes estruturas que, infelizmente, se utilizam de práticas ilegais, de práticas imorais e que acabam aí, né, convencendo a população a votar nele. Então, eles acabam tendo mais espaço na imprensa, espaço na mídia e acabam tendo maior visibilidade. Obrigado, Dionísio. 1 minuto. Bom, eu acredito que a população ela tem seus nichos, né? E assim, eu não consigo, por exemplo, chegar numa casa e a pessoa me pedir para dar um milheiro de tijolo, uma terra, uma sará. Eu me sinto muito incomodado. Existem essas práticas de velha política que as pessoas têm que receber alguma coisa para votar no candidato. E é isso que não muda na cidade. Em muitos lugares não vai mudar na cidade. Ontem eu cheguei numa casa, um aniversário lá, todo mundo de longe, mas era aberta, era na rua, né? Era poucas pessoas. Aí eu passei uma senhora, olha ali o candidato. Aí, olha, vou querer um milheiro de tijolo. Aí eu explico, olha, se eu te der um milheiro de tijolo, eu vou estar tirando a boca da criança, porque eu vou ter que tirar de algum lugar esse dinheiro, e eu não vou fazer de forma ilícita. É isso. Obrigado, Ismael. 1 minuto. Então, como eu estava batendo na tecla da desigualdade, meu amigo Pedro, temos oportunidades diferentes e muitas das vezes nós vemos o quê? Nós vemos uma polarização entre aqueles nomes tradicionais da Câmara Municipal, né, hoje na Câmara, e muitas vezes aqueles que têm um serviço prestado, e aqui eu posso até citar o próprio Dionísio, no que diz respeito à questão ambiental, e em outras áreas também, eu estou falando da principal área de atuação dele, que é uma das mais importantes e que Teresina deixa muito a desejar nesse quesito, e que, na verdade, acabam ficando sem oportunidades, sem acesso à imprensa, sem acesso aos meios de comunicação. E aí, na verdade, a gente tem que apelar para as redes sociais, né? Trazer nosso trabalho para as redes sociais. Fico muito feliz que esse ano a gente vai ter uma campanha mais digital. Talvez a gente consiga chegar mais próximo da igualdade, mas a gente precisa corrigir vícios muito antigos que a nossa população possui. E, claro, esse trabalho, Dionísio, que nós temos de conscientização política, ele é extremamente importante e deve ser contínuo. Obrigado. Vamos para o próximo subtema. Iniciando com o pré-candidato Ismael. Os vereadores de Teresina recebem um salário de R$18 mil. Além disso, eles têm esse mesmo valor para gastar com despesas. É preciso cortar privilégios? 1 minuto. Petros, eu acho que a maior insatisfação da população, muitas das vezes, a maior indignação da população é justamente por conta desses privilégios. São exatamente R$ 18.881,22 de verba indenizatória que cada vereador possui. Se você puxar no portal da transparência, se você fizer uma rápida pesquisa no portal da transparência da Câmara Municipal de Teresina, 90% a 95% dos vereadores gastam, se não a totalidade, muito próximo dos 95% desse valor. E muitas das vezes com 3 despesas: assessoria de imprensa, locação de veículos e assessoria contábil ou assessoria jurídica. Sendo que, na verdade, boa parte desses recursos poupados, tendo em vista que cada vereador tem 23 assessores. E se nós olharmos da Câmara Municipal, de cada gabinete, não cabem 23 pessoas. Então já começa por aí. Eu acredito que é muito privilégio para pouco trabalho, é muito privilégio para pouco compromisso, se nós levarmos em consideração os dias de hoje. Tempo encerrado. Obrigado, Dionísio. 1 minuto. Eu acredito que numa época tão difícil essa que estamos vivendo, eu acho que poderíamos regrar mais os recursos e utilizar em áreas que realmente estejam precisando. Por exemplo, numa época de pandemia, os caras vão usar a verba indenizatória, entendeu? O cara devia receber pelo menos só o salário dele. Ele vai usar, não sei o quê, usa as redes sociais, vai lá, nem que fosse uma ajuda para botar um combustível, para ele ir em algum lugar, entendeu? Porque o vereador tem que rodar, tem que ter estrutura assim, entendeu? Eu acho que essa verba indenizatória, no futuro, pode ser revista, até porque estamos passando um momento nacional financeiro difícil, no que diz respeito que agora todos os investimentos e a atenção estão voltados para a saúde. Ok. Obrigado. Ismael, 1 minuto. E foi até interessante o que o Dionísio falou, porque realmente poderia ser um valor que poderia ser poupado, né? E se nós fizermos um levantamento aí, Dionísio, você vai ficar assustado com o que você vai ver aí nos acervos do portal da transparência. Porque antes da pandemia, teve vereador gastando R$400 para lavar carro.
R$ 400 por uma lavagem de carro. Então, assim, na verdade, a população acaba não tendo acesso a essas informações, são informações que muitas das vezes estão mais escondidas do que realmente transparentes, como deveria ser. E durante o período de pandemia não foi muito diferente. Continuaram usando essa verba indenizatória. Teve vereador que deixou de usar R$ 1,22 por mês, usou R$ 18.880, deixou lá R$ 1,22 de saldo para usar em outro momento, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, na verdade, é que há uma desnecessidade, tendo em vista de ter um privilégio tão grande quanto os vereadores que já têm, que tem aí uma remuneração de R$ 18.500, tem aí direito a 23 assessores, mais R$ 18.881 de verba indenizatória. E eu acredito que no gabinete, pelo menos, poderia ser economizado. Tempo encerrado. Obrigado. Dionísio, mais 1 minuto. Então, aí, ó, os números do Ismael retratam bem e que a gente está preparado para isso aí, para entender que o nosso gasto não pode ser muito alto e que a gente já ganharia bem sendo vereador para estar cuidando da cidade. Eu acredito nisso também, entendeu? Ganhando bem, tipo, eu estou indo lá não por causa da grana, mas porque eu me sinto compromissado. Eu venho de movimento social, eu venho de movimento socioambiental, né? Então, eu vejo que... Eu estive no movimento social e estive no poder público como secretário, né? Do prefeito Firmino. Então, eu aprendi dos dois lados e sei o quanto é difícil, administrar a coisa pública, o dinheiro público, mas a gente tem que regrar, porque não temos como manter essa máquina com essa estrutura desse tamanho. Obrigado. Próxima pergunta do subtema começa com o pré-candidato Dionísio. Teresina tem o Dia da Gratidão, Dia do Oceano, projeto de lei para proibir as pessoas de andarem com o celular na rua, enfim, são diversos projetos sem uma utilidade prática. Como acabar com as leis inúteis da Câmara? Dionísio, 1 minuto. Eu tenho um amigo em Curitiba que é o vereador Euler, que a gente tem, inclusive, eu quero trazer para Teresina, que é o projeto de lei Revoga Brasil. O que é o Revoga Brasil? É um projeto de lei que ele visa acabar com um monte de lei desnecessária, um monte de lei que não fazem a coisa pública funcionar. Além dessas leis que você citou, a gente tem leis no município que dificultam o pequeno empresário, o pequeno produtor de criar sua empresa. São coisas que a gente tem que estar vendo, leis que a gente tem que estar estudando e revendo dentro da Câmara de Teresina para poder sintetizar ou revogar essas leis que não são abraçadas já pela lei federal, lei estadual. São coisas que a gente tem que ver que atrapalham o andamento das coisas, que vão dificultar e dar mais lentidão ainda para a coisa pública. Obrigado. Ismael, 1 minuto. E tem mais datas comemorativas, tá? Não se assustem, todos os meses são aprovadas datas comemorativas. As novas datas comemorativas, nada contra essa categoria de trabalhadores. Nós temos aí o Dia do Feirante, que foi aprovado agora durante esse período de pandemia. O Dia do Historiador, o Dia Municipal do Historiador, né, que foi aprovado durante a pandemia. Então, assim, para a gente poder olhar qual é o benefício que esse projeto de lei vai trazer para o cidadão, regra geral não traz benefício nenhum. Regra geral não está trazendo nenhuma melhoria, não está atendendo o interesse público. Muitas das vezes se tratam de projetos de leis populares. Conheço, Dionísio, aqui no estado da Paraíba, né, em João Pessoa especificamente, o vereador que também trouxe essa ideia do Revoga Brasil, e que lá em João Pessoa, ele também, eu sou professor de Direito Constitucional, e eu tinha uma dificuldade muito grande quando eu ministrava processo legislativo, de falar das leis inúteis que nós temos. E lá ele conseguiu também trazer essa ideia da revogação de leis absurdas. Obrigado, Dionísio, 1 minuto. E é legal, eu vou repetir a falar do projeto Revoga Brasil, né? O professor Euler começou lá em Curitiba, lá ele já tem cerca de 3 mil leis a serem revogadas lá na capital, lá em Curitiba, e aqui em Teresina eu acho que não seria diferente, teríamos muitas leis que seriam revogadas e revistas, aí precisa do corpo técnico jurídico para analisar isso, de pessoas, de pessoas capacitadas para estar vendo e fazendo o município funcionar de verdade, porque o município funciona, mas tem leis que atrapalham o município. Tem que foram que hoje já estão obsoletas, ultrapassadas, desnecessárias, ou que até para impedir que entre outros vereadores
que crie leis absurdas, explicar, olha, vamos renovar a Câmara agora, vamos deixar de fazer lei absurda, e vamos apresentar coisas, ou fazer coisas que sejam importantes realmente para o município, vamos simplificar isso, a gente só tem 4 anos, e o dia tem 24 horas. Tempo encerrado. Obrigado. Ismael, a grande verdade é que o nosso legislativo, sobretudo aqui no município de Teresina, às vezes ele está querendo impressionar, preocupado em chegar ao final do ano e dizer assim, eu apresentei e consegui aprovar na Câmara 100 projetos de leis. Mas esses 100 projetos de leis, isso é somente números. Quantos deles realmente são benéficos para a população? Quantos deles realmente está trazendo algum benefício, alguma melhoria para a vida do teresinense ou daquele que reside em Teresina? Então, acho que é essa a pergunta que tem que ser feita no momento de elaborar um projeto de lei. Então, porque aí a gente vai ter que parar com essa história de Dia da Gratidão, Dia do Oceano, ou até mesmo de ter casos como aconteceu esse ano, de vereador que apresentou um projeto por meio da sua equipe técnica, que no final das contas ele nem sabia da existência do projeto. Nós tivemos leis aqui em Teresina, por exemplo, que proíbe os restaurantes e bares de terem sob a mesa o sal e o açúcar, porque isso pode atrair os diabéticos. Ora, que justificativa é essa? Que melhoria que eu estou trazendo diretamente para a população? Então a gente tem que parar com essa ideia de que legislativo é somente leis, é somente números. Obrigado, candidato. Nós encerramos agora as perguntas formuladas pelo piauiense e vamos passar agora para 3 perguntas que eu pedi para os seguidores mandarem para a gente, né? E a primeira, iniciando com o pré-candidato Ismael, Dionísio Carvalho foi secretário municipal de Meio Ambiente e Ismael Silva foi diretor da Nova Poticabana. Vocês se dizem fazer parte da renovação política, mas tiveram cargos na gestão do PSDB e do PT. Essa prática de ocupar cargos políticos não é contra essa ideia de renovação? Ismael, um minuto. Eu tive a experiência no ano passado de assumir o... Precisei estar dentro da coisa pública para ver o quão difícil é ser administrador, entendeu? E não é fácil você ser administrador de uma cidade e estar toda hora com pessoas reclamando de maus tratos animais, de corte de podas de árvores, de tudo. E o legal mais ainda é você estar podendo atender as pessoas. E assim, eu acho que para mim foi uma experiência muito importante, até porque a gestão do prefeito Firmino é uma gestão muito boa e séria. Eu entrei como técnico lá, porque sou da área, inclusive, formado na área de gestão ambiental. E, para mim, eu acho que toda pessoa teria que sentir o que é trabalhar na coisa pública para dar valor ao que é público. Por isso que eu quero falar com o vereador. Tempo encerrado. Obrigado, Ismael. E para concluir o que eu estava dizendo em relação a essa experiência do parque, eu deixo bem claro, a minha vinculação não é vinculação necessariamente partidária. Eu aceitei esse desafio, mas eu vou trazer só uns exemplos para vocês. Em 2018, o meu partido apoiou um candidato a presidente. Eu não segui o meu partido. O meu partido tinha os seus candidatos ao Senado no Piauí. Eu não segui o meu partido. Então, na verdade, eu procuro sempre discutir trazer esse tipo de debate para esse campo, na verdade, da independência. Tá? Então, assim, particularmente, acredito que fiz o que estava ao meu alcance, apontei os erros e apresentei algumas soluções. Agora, cabe aí ao governo do estado, por exemplo, lá no Parque Parque Nova Poticabana, fazer as intervenções que nós apresentamos como sugestões, né? Que nós apresentamos aí como ideia para que o parque venha realmente recuperar aquela visibilidade, né? Aquele acesso, aquela presença de público que ele sempre teve, afinal, sempre foi um parque também com essa característica, com essa cara de meio ambiente que o Dionísio sempre defendeu. Obrigado, Dionísio. Um minuto. E outra coisa, eu fui subsecretário, né? Não fui um secretário em si, entendeu? Por poder de decisão, eu tinha caneta para algumas coisas, mas não para todas. Por que ser vereador? Porque eu quero estar acompanhando a prefeitura, em especial a Secretaria do Meio Ambiente, né? Caso ou seja, qualquer prefeito eleito, caso eu sendo vereador, eu vou fiscalizar e ajudar aquela casa a cuidar, aquela instituição, a prefeitura, a cuidar ainda mais do meio ambiente, porque eu sei onde estão os problemas. Hoje eu sei onde estão os problemas da minha cidade. Ah, você estava lá e não resolveu tudo. Ei, a gente tinha problema financeiro, a gente tinha problema de estrutura, de pessoas, o tempo que as coisas levam para acontecer demora, a burocracia das coisas demora, isso não é fácil. Às vezes a pessoa pensa que realizar, fazer as coisas é fácil, não é. Isso expressa planejamento, expressa recursos, é complicado, não é difícil, mas também não é fácil.
Obrigado. Vamos para a próxima pergunta dos seguidores. Quem começa respondendo é o Dionísio. Um dos problemas mais criticados pela população de Teresina é o transporte público. Muitas pessoas consideram que a Câmara já atrapalhou várias vezes as melhorias no transporte. Como podemos melhorar o transporte público de Teresina? Dionísio, 1 minuto. Eu acredito que os ativistas autorais, as pessoas que estão na rua, já dizem que alguns dizem que melhorou, outros dizem que não, entendeu? A pandemia deu uma brecada nessa nova fase de adaptação do transporte público na cidade, com a integração. Eu vi um professor da UFSC, esqueci o nome dele, professor de jornalismo, ele dizendo o seguinte: o cidadão está chegando mais rápido lá no Planalto Ininga do que para pegar a avenida hoje, as avenidas principais dos eixos onde passa o ônibus, se chega mais rápido do que ir de carro, porque o ônibus ele passa rápido, passa dos carros do congestionamento. E eu acredito que a gente melhorando as ciclovias, junto com a arborização, porque pedalar em Teresina de dia sem nada, sem sombra, é um absurdo. Eu acho que a gente tem que melhorar ainda mais essa questão do transporte público da cidade para as pessoas utilizarem menos carro e emitir menos carbono na atmosfera. Obrigado, tempo encerrado. Ismael, 1 minuto. Petros, eu sempre fui uma das pessoas que mais bati nessa tese do transporte público, porque durante praticamente toda a minha vida eu fui usuário. Agora eu estou com a moto e agora eu particularmente não estou fazendo uso do transporte público. Mas eu queria muito poder fazer o uso do transporte público se ele realmente fosse um transporte público eficiente. Se o custo da passagem hoje do transporte público correspondesse à qualidade do transporte que é colocado, da frota que é colocada nas vias. Eu te digo porque eu moro na região da Grande Santa Maria da Codipe, mais precisamente numa comunidade que leva o nome do prefeito, que é o Parque Firmino Filho. E aqui, se você fizer uma pesquisa, um levantamento com os usuários do transporte público, eu lhe garanto que de 95% a 100% dos usuários estarão insatisfeitos com a qualidade do transporte. Eu entendo a posição do Dionísio em relação a essa questão da pandemia, que deu uma atrapalhada no que diz respeito a essa avaliação da integração, mas esse processo de integração, Dionísio, começou muito antes lá no Itararé, há mais ou menos 3 anos. Tempo encerrado, obrigado. Dionísio, 1 minuto. Já pensou se a gente tivesse uma cidade com menos carros? E seria sensacional. Para isso, tem que se otimizar. Eu acho que para lá dos terminais se complica muito, entendeu? Dos grandes terminais de ônibus, entendeu? E eu vejo as pessoas reclamarem muito que falta ônibus, que tem ônibus lotado, entendeu? Eu vejo as pessoas falarem. Mas a gente está fazendo parte de uma adaptação ainda, estamos ainda nos adequando à cidade ainda, esse novo modelo de transporte, e agora mais ainda com pandemia. Você já pensou, se já não era tão bom antes, e agora com a pandemia, Ismael, Petros? Aí cabe ao poder público fiscalizar, pedir mais ônibus, e isso requer realmente mais dinheiro, mais investimento, e tem que saber se as empresas estão aptas a fazer isso e bancar isso. A gente poderia integrar a cidade com as linhas férreas, que seria muito mais barato. Tempo encerrado. Obrigado. Ismael, 1 minuto. Ponto 1. O processo de integração ele começou na região do Disseu, uma das regiões mais populosas de Teresina, há 3 ou 4 anos atrás. Já tinha dado para fazer um levantamento de quais os erros e quais os acertos, o que precisava ser corrigido para se chegar a essa integração nas demais regiões de Teresina. Pelo jeito não foi feito, tendo em vista que a insatisfação continua imperando. Não dá nem para fazer uma avaliação do transporte público no período de pandemia, porque nós não tínhamos transporte público no período de pandemia. Estavam todos em greve, alegando aí essas questões financeiras. Mas o que acontece? Se hoje nós voltarmos para a realidade, já nessa baixa que deu na pandemia, nós vamos perceber que as insatisfações permanecem as mesmas. A frota de ônibus permanece com a mesma péssima qualidade. Então, o que acontece? Se nós fizermos a avaliação de anos atrás, quando foi aprovada essa licitação relativa aos consórcios públicos, aos consórcios de Teresina, aos consórcios Putis, novos consórcios aqui em Teresina, que prestam serviço de transporte público, não houve mudança nenhuma para as empresas anteriores, apenas se aglomeraram. Então, nós precisamos de concorrência. Eu acho que esse é o ponto principal. Tempo encerrado. Obrigado. Vamos para a última pergunta dos seguidores, começando com o pré-candidato Ismael. Teresina só tem 30% de saneamento básico, um dos piores índices do Brasil. Sabemos que saneamento básico é saúde. Como melhorar isso? Ismael, 1 minuto.
Primeiro ponto, acabar com essa história de que muitos gestores públicos há décadas sempre falam e dizem assim, galeria não dá voto. E quem disse que obra é para dar voto? E eles costumam dizer que galeria não dá voto porque nós temos aí, na verdade, ele diz que é um recurso muito alto para se investir, mas que não fica visível ao cidadão, o cidadão esquece. Mas só que os próprios políticos aqui esquecem, na verdade, que anualmente as nossas populações, nossos bairros de Teresina sofrem com o problema do saneamento básico. E a gente paga um preço caro. Por quê? Porque geram prejuízos, tanto econômico, financeiro, com relação, por exemplo, a imóveis que são alagados anualmente, a áreas de risco que nós temos e a própria saúde do cidadão. Porque o que acontece? Nós temos, por exemplo, vários conjuntos habitacionais que foram construídos, dão votos, dão visibilidade, mas esqueceram da infraestrutura, esqueceram, por exemplo, do saneamento básico, esqueceram do esgotamento sanitário, né? Colocaram aí, no caso, a carroça na frente dos bois e aí a gente acaba pagando um preço muito caro. Tempo errado. Obrigado. Dionísio, 1 minuto. Realmente, Ismael, antes não dava, o saneamento não dava voto, e isso realmente, a gente está vendo que hoje isso tem que dar voto sim. O nosso rio está aí, as nossas ruas estão todas sujas, a Gespisa na época quebrou as ruas tudinha, está tudo aí lameada, esburacada, entendeu? Em vários cantos da cidade. Eu acredito que esses investimentos que antes não davam voto, hoje dão voto. Quem foi que disse que meio ambiente não dava voto e elege muita gente hoje? Movimento animal. Teresina tem bem uns 5 candidatos de movimento animal que hoje dá voto. São coisas que estavam ali e que ressurgem hoje em dia, entendeu? Então, eu analiso dessa forma. Ok, obrigado. Ismael, 1 minuto. Dionísio, só para fazer essa comparação que você colocou a causa animal, é porque para o poder público é muito mais barato investir na causa animal do que investir, por exemplo, em saneamento básico. E é uma pauta muito importante essa da causa do animal, que está também agregada a essa questão de meio ambiente também. Mas, enfim, o que eu quero chamar a atenção aqui do eleitor há décadas que a Zona Leste sofre com esse problema de saneamento básico. E essa não é a realidade só da Zona Leste, a Zona Norte. Aqui a minha região da Grande Santa Maria também enfrenta problemas como esse. Então a gente precisa realmente ter abrir um canal de diálogo desses assuntos e realmente colocar em prática, porque a cada 4 anos vem novas promessas de fazer uma galeria, de garantir saneamento básico, isso não tem. E claro, se a gente olhar para a Teresina, que tem 31%, quando a gente olha para o Piauí, somente 12% do nosso estado possui essa questão do saneamento básico. E aí a gente sabe, isso gera problemas muito maiores, questões de saúde pública e prejuízos maiores para a nossa administração. Tempo encerrado, obrigado. Dionísio, mais 1 minuto. Há cerca de 10 anos eu participei da aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, da aprovação da Política Nacional de Recursos Hídricos, né? E assim, a gente vê que a gente está há muitos e muitos anos tentando organizar isso, encaixando o saneamento básico, e não anda. A questão ambiental está diretamente ligada a isso, a saúde das pessoas, entendeu? E com o passar das mudanças no clima, a gente vai perdendo muito e muito mais espaços e corpos hídricos na cidade por conta dessa poluição. Hoje a gente tem várias lagoas e minadores que são esgotos a céu aberto. Eu tive agora no minador, quem entrar no meu Instagram, se estiver online aí, ver depois, minadores que já recebem esgoto. Isso é problema que poderia estar sendo resolvido, que poderia ter sido resolvido há muitos anos e não foi. Tempo encerrado, obrigado. Candidatos, a gente encerra aqui as perguntas e eu vou dar para vocês agora 2 minutos para as considerações finais. Porém, antes, como eu faço com todos os pré-candidatos, todos os debates, todas as entrevistas que eu dou, eu explico um pouco do que é o Piauiense, que nós somos uma mídia independente, não aceitamos dinheiro público e criticamos quem aceita. Eu acho que meio de comunicação não deveria receber dinheiro público, o dinheiro público deve ser para saúde, segurança, educação, e a gente vive apenas as doações. Por isso, eu queria pedir para quem está nos assistindo, para os senhores também que participaram desse debate, uma doação para o Piauiense. É só entrar no site www.apoia.se/piauiense e acreditamos que os meios de comunicação devem viver oferecendo qualidade para seus leitores. E os leitores que gostarem
do que oferecem conteúdo do meio de comunicação, eles pagam voluntariamente, sem ter dinheiro público que deve ir para a população. Agora eu vou fazer as considerações finais, e quem começa é o pré-candidato Dionísio. Por favor, 2 minutos. Petros, eu também sou jornalista e entendo perfeitamente o que você está falando. Eu trabalhei alguns anos como jornalista, e essa história de só escrever para bajular político para receber dinheiro, isso não é legal. Tanto que eu saí do jornalismo e fui para a gestão ambiental. Isso há 15 anos, entendeu? Me formei em gestão ambiental, sou jornalista em gestão ambiental. No jornalismo eu só escrevi sobre o meio ambiente, certo? E sei o quão é difícil se tratar de comunicação num estado, e todos os meios de comunicação, as pessoas ficam atrás de político para dar dinheiro. E a gente tem que estimular as empresas a patrocinarem os meios de comunicação, botando suas propagandas, mostrando. Assim você agrega mais, assim as pessoas vão ter mais confiança nos meios de comunicação. Penso dessa forma. E não é fácil ter um veículo de comunicação hoje sem ter recursos. E acredito que deve se manter através do recurso das doações. Adorei, estou tomando parte do meu tempo para falar disso. Gostei da sua ideia. Assim como uma causa, quando as pessoas se dedicam, a gente estava falando aqui dos cachorrinhos, do movimento animal, as pessoas que se doam, que vão ajudar um cachorrinho por 10, R$1, R$10, R$50, R$1.000, e que se doam, as pessoas poderiam ser mais amáveis e se dedicar às boas causas, à boa informação, entendeu? Porque informação é tudo nesse momento que estamos vivendo hoje. Informação de qualidade não chega para a gente, entendeu? O que chega é o jabás, e os grandes veículos de comunicação botam na imprensa piauiense. E isso é quem está acabando e transformando ainda e mexendo com a cabeça do eleitorado, que muitas vezes é atrasado por conta da cultura dos próprios veículos de comunicação. Obrigado. Ismael, 2 minutos. Petros, primeiro te agradecer pela oportunidade de debate, te parabenizar pelo projeto piauiense, que é um projeto independente. Fico muito feliz de ainda termos esse jornalismo imparcial. Aproveito aqui para fazer até uma propaganda do Custo Piauí, que é um projeto muito bacana também do André, que também traz essa ideia de transparência pública, da gestão pública. Eu acho que a gente precisa desses mecanismos, né? O mundo se digitalizou, o eleitor se digitalizou, somente os nossos políticos, né, que continuam aí analógicos, né, continuam nas velhas práticas. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui do nosso eleitor teresinense, nas minhas considerações finais, é que nós chegamos a mais um ano eleitoral e que, mais uma vez, está nas nossas mãos definirmos o futuro da nossa cidade, tanto no legislativo quanto no executivo. E eu acredito que nós temos bons nomes que estão aí hoje trabalhando, que têm os seus serviços prestados à cidade de Teresina, nas mais diversas áreas, como, por exemplo, no meio ambiente, né? Eu também tenho o meu trabalho prestado aí, quem nos acompanha nas redes sociais sabe do nosso... Inúmeras pessoas que têm esse serviço prestado e que, muito mais que serviço prestado, estão preparados para representar de fato o interesse público, para representar de fato o interesse da nossa população. Aqui a todos os seguidores das redes sociais que possam me acompanhar nas redes sociais. No Instagram é Ismael Silva THE, lá no Facebook também é Ismael Silva THE. Deixo também aqui o meu aplicativo, que é o aplicativo Meu Suplente, né? Eu fiquei como suplente de vereador em 2016, e aí a gente acabou tendo a ideia de onde a população tem esse contato direto, apresenta demandas e a gente vai atrás das soluções desses problemas. Enfim, eu acredito que é momento da gente realmente renovar a nossa Câmara Municipal, e vou bater na tecla, não renovar somente nomes, renovar conduta. A nossa Câmara precisa, na verdade, de uma renovação moral, e acredito que esse ano nós temos boas opções para que o eleitor possa fazer sua escolha de forma consciente, ética e correta. Tempo encerrado. Obrigado. Agradeço a participação dos dois. Encerramos aqui o debate entre os pré-candidatos e tenham todos uma boa noite. Obrigado. Valeu, Pés. Valeu, Ismael. Boa noite.